O ambiente estava diferente do habitual. Deolane, sempre cheia de atitude e dona de uma personalidade forte, estava sentada em uma poltrona luxuosa, em um estúdio bem iluminado. O cenário tinha tons modernos e uma estética sofisticada, refletindo seu estilo de vida extravagante. Ela ajeitou o microfone, cruzou as pernas e sorriu de forma desafiadora para a câmera. "Meus amores, hoje o papo vai ser quente", disse rindo. "Porque trouxemos um convidado polêmico. Um cara que fala mesmo, que não tem medo de se posicionar. E dizem por aí que ele acha que o carnaval é do diabo. Vocês acreditam?" A plateia reagiu com murmúrios e algumas risadas. Então, sem enrolação, vem pra cá, Nicolas Ferreira. A trilha sonora deu um tom empolgante enquanto Nicolas Ferreira entrava no estúdio. Ele vestia um terno azul escuro, caminhava com postura firme e cumprimentava Deolane com um aperto de mão. A plateia o recebeu com uma mistura de aplausos e curiosidade. Deolane sorriu, inclinando-se para a frente. "Seja bem-vindo, deputado. Olha, já vou avisando. Hoje você vai ter que suar para me convencer, viu? Porque eu amo o carnaval." Nicolas sorriu levemente, ajeitou o microfone e respondeu com calma. "Obrigado pelo convite, Deolane. E eu sei que você ama carnaval, mas me diz uma coisa. Você já parou para pensar no verdadeiro significado dessa festa?" Deolane riu, relaxada. "Ah, Nicolas, pelo amor de Deus. Carnaval é alegria, é Brasil, é cultura." Nicolas manteve o olhar fixo nela. "Ou será que é outra coisa? Você sabe o que significa carnaval de verdade?" Ela ergueu a sobrancelha curiosa. "O que você quer dizer com isso?" Carnaval vem do latim carnivale, que significa adeus à carne. É uma festa criada para a total entrega aos prazeres mundanos antes da quaresma. Ou seja, sempre foi uma celebração onde as pessoas colocam seus desejos acima de qualquer limite. E quem mais se aproveita disso? O sorriso de Deolane diminuiu um pouco, mas ela manteve o tom descontraído. "Ah, Nicolas, mas isso é de antigamente? Hoje o carnaval é outra coisa. É festa, é turismo, é economia girando." Nicolas assentiu. "Sim, é isso que falam. Mas e o outro lado? O lado que não passa na TV?" Deolane estreitou os olhos. "Como assim?" Nicolas se inclinou levemente para a frente. "Quantas pessoas se destroem no carnaval? Quantas perdem a família por causa de traições? Quantas entram no mundo das drogas e nunca mais saem? Quantas são violentadas, enganadas, usadas? O carnaval vende a ideia de liberdade, mas será que ele não aprisiona muita gente em caminhos sem volta?" O estúdio ficou mais silencioso. Deolane passou a língua nos lábios, refletindo por um instante. "Tá bom, eu não sou hipócrita. Eu sei que tem muita coisa errada no carnaval. Já vi gente se perder nessa época, sim, mas isso acontece porque as pessoas escolhem fazer besteira, não porque a festa é do diabo." Nicolas respirou fundo. "Mas será que elas escolhem mesmo? Ou será que o ambiente do carnaval faz com que elas percam o controle? A verdade, Deolane, é que quando a carne fala mais alto, o espírito se enfraquece. E você sabe disso melhor do que ninguém." Ela estreitou os olhos, agora mais séria. "O que você quer dizer com isso?" Nicolas não desviou o olhar. "Quantas vezes você já viu gente que parecia ter tudo, fama, dinheiro, status, mas se afundou porque achava que estava aproveitando a vida? Quantas pessoas já caíram achando que estavam no auge?" Deolane abriu a boca para responder, mas hesitou por um segundo. Pela primeira vez, ela não tinha uma resposta imediata. "O que você está querendo dizer, Nicolas?" "Que eu vivi isso." Nicolas manteve o tom calmo. "Eu tô dizendo que você já viu esse lado da vida de perto, que já conheceu pessoas que se perderam nesse mundo. E que talvez, no fundo, você já tenha sentido esse vazio também." O estúdio ficou em silêncio. Deolane desviou o olhar por um momento, cruzando os braços. Eu não sei." Nicolas sorriu levemente. "Talvez essa conversa hoje seja para te ajudar a descobrir." A câmera focou em Deolane. Seu semblante não era mais de brincadeira. Algo naquelas palavras a havia atingido de um jeito diferente. E a conversa estava apenas começando. O estúdio do programa estava diferente agora. O sorriso provocador de Dokkuret. Deolane já não era o mesmo. Ela ainda mantinha uma postura firme, mas algo na fala de Nicolas Ferreira a havia atingido de um jeito inesperado. A plateia, antes mais animada,
agora assistia em silêncio, curiosa para ver onde aquela conversa ia parar. Deolane respirou fundo e cruzou os braços, tentando recuperar o tom desafiador. Nicholas, eu entendo o que você está dizendo, mas me responde uma coisa. Por que você acha que o carnaval é o problema? O problema não são as pessoas que escolhem viver de excessos? Eu, por exemplo, já vi muita coisa nessa vida, e não foi só no carnaval. Nicholas assentiu. É verdade. O ser humano tem a capacidade de fazer escolhas erradas em qualquer época do ano. Mas a questão é que o carnaval não é só uma festa. Ele cria um ambiente onde os limites são apagados, onde a regra é: faça o que quiser e lide com as consequências depois. O problema não está apenas nas pessoas, mas no espírito da festa. Deolane franziu o senho. Espírito? Você está falando no sentido religioso? Tipo, uma coisa maligna? Nicholas olhou diretamente para ela. Exatamente. Você já sentiu a energia do carnaval? Já percebeu como as pessoas entram em um estado de euforia, onde parece que nada mais importa? É como se existisse uma força maior, empurrando todo mundo para os excessos. E isso não vem de Deus. Deolane ficou em silêncio por alguns segundos. Ela olhou para baixo, mexendo no anel no dedo. Eu já vi gente perder tudo depois do carnaval. Gente que foi parar no hospital. Gente que se envolveu com coisas erradas e nunca mais conseguiu sair. Mas eu nunca tinha pensado nisso como um espírito, como algo além do que as pessoas fazem por conta própria. Nicholas assentiu levemente. Porque ninguém quer que você pense nisso. O carnaval é vendido como uma festa de liberdade e alegria. Mas o que sobra depois? Ressaca, arrependimento, destruição. Isso não é liberdade, Deolane. Isso é prisão. Ela mordeu o lábio inferior e olhou para ele com mais seriedade. Tá, mas se for assim, por que Deus deixa isso acontecer? Por que ele permite que tanta gente se perca nessa festa? Nicholas sorriu de leve. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu a liberdade de escolha. Mas o diabo trabalha nas oportunidades. Ele usa esses momentos para afastar as pessoas de Deus sem que elas percebam. O carnaval é o exemplo perfeito disso. Ele faz as pessoas acreditarem que estão se divertindo, quando, na verdade, estão se destruindo. Deolane ficou em silêncio. Ela estava refletindo. Pela primeira vez, seu olhar já não era de resistência, mas de dúvida. Eu nunca pensei nisso dessa forma. Nicholas inclinou-se levemente para a frente. E talvez esse seja o problema. Talvez o carnaval tenha sido criado exatamente para que ninguém pense. Para que todo mundo entre nessa energia e só perceba as consequências depois que já é tarde demais. Deolane olhou para ele por alguns segundos. Ela queria rebater, queria argumentar, mas algo dentro dela não deixava. A plateia assistia atentamente. O estúdio estava completamente silencioso. Ela respirou fundo e abaixou a cabeça por um momento, depois voltou a encarar Nicholas. Seus olhos estavam um pouco marejados. Eu já vivi muita coisa nessa vida, Nicholas. Já passei por muita coisa, mas uma coisa eu nunca consegui explicar. Nicholas manteve-se atento. O quê? Deolane respirou fundo mais uma vez. Esse vazio que fica depois, esse peso que vem depois que toda a festa acaba. O silêncio no estúdio ficou ainda mais intenso. Aquela era a primeira vez que doutora Deolane admitia algo assim publicamente. Nicholas assentiu, como se já soubesse a resposta. Porque essa alegria é passageira, Deolane. Ela não vem de algo eterno. Você pode ter tudo dinheiro, sucesso, influência, mas, se não tiver Deus preenchendo esse espaço dentro de você, esse vazio nunca vai embora. Ela piscou algumas vezes, tentando conter a emoção. E você acha que Deus está tentando falar comigo agora? Nicholas sorriu levemente. Eu não acho. Eu tenho certeza. Deolane engoliu seco, desviando o olhar por um momento. Uma lágrima escorreu discretamente pelo canto do olho. A câmera captou esse momento. Era real. Era intenso. E a conversa estava longe de acabar. O silêncio no estúdio era absoluto. Deolane, que começou a conversa cheia de confiança e resistência, agora estava claramente abalada. Seus olhos brilhavam, tentando segurar as lágrimas, mas a emoção era visível. A plateia assistia sem murmurar, sentindo o peso daquele momento. Ela respirou fundo, passou as mãos nos cabelos e tentou recompor-se.
mas sua voz saiu mais baixa do que antes. Nicholas, você não tem ideia do quanto isso mexeu comigo. Porque você está falando de um vazio que, se eu for sincera, eu já senti muitas vezes. Nicholas permaneceu firme, sem interrompê-la. Ele sabia que aquela era uma batalha interna acontecendo dentro dela. Eu já fui em festas, já vivi momentos incríveis, rodeada de gente, de música, de luxo, mas quando tudo terminava, quando eu chegava em casa e ficava sozinha, ela pausou, respirando fundo. Era como se algo dentro de mim estivesse faltando. Como se, por mais que eu tivesse tudo, ainda tivesse um buraco que nada preenchia. A câmera captou o momento exato em que a expressão dela mudou, deixando de ser a da mulher forte e inabalável, para a de alguém que, pela primeira vez, estava admitindo um sentimento profundo que nunca antes havia verbalizado. Nicholas olhou diretamente para ela. E você nunca se perguntou por que esse vazio nunca desaparece? Mesmo depois de tanta festa, tanto dinheiro, tanto reconhecimento? Deolane riu baixinho. Mas não era um riso de ironia, era um riso nervoso, de quem finalmente estava encarando uma verdade que sempre evitou. Sempre achei que era normal, sabe? Que depois de um dia intenso, vem o silêncio. E pronto. Mas agora você me fez pensar. Por que ele nunca vai embora? Nicholas se inclinou um pouco para frente. Porque esse silêncio não é só um momento. Ele é um lembrete. Um lembrete de que nada nesse mundo pode preencher o espaço que só Deus pode ocupar dentro do nosso coração. Deolane desviou o olhar por um instante. Uma lágrima escorreu discretamente pelo canto do olho. Eu já perdi pessoas, Nicholas. Já vi gente que tinha tudo se acabar. Já vi pessoas se destruírem depois do carnaval, depois da fama, depois de tanto aproveitar a vida. Mas sempre pensei que isso fosse falta de estrutura emocional, que a culpa fosse delas mesmas. Nicholas balançou a cabeça calmamente. A culpa não é delas, Deolane. Mas existe algo que ninguém fala. Existe um sistema que quer que as pessoas se percam, que quer que a gente viva só pelo prazer do momento, sem pensar no que vem depois. E quando você percebe, já está presa nesse ciclo. Ela passou as mãos no rosto, limpando as lágrimas que insistiam em cair. Mas e aí, Nicholas? Como sai desse ciclo? Como faz para esse vazio desaparecer? Ele olhou para ela com ternura, mas sua voz foi firme. A única forma de sair desse ciclo é reconhecer que o que falta em você não é mais dinheiro, mais festas, mais carnaval. O que falta em você é Deus. Deolane fechou os olhos por um instante, absorvendo aquelas palavras. A plateia continuava imóvel, impactada pelo que via acontecer diante das câmeras. Quando ela abriu os olhos novamente, sua expressão era diferente. Ela parecia menos defensiva. Parecia estar realmente entendendo algo que nunca tinha percebido antes. E talvez essa conversa tenha sido o primeiro passo. A câmera focou em Deolane, visivelmente emocionada, enxugando as lágrimas rapidamente, tentando manter sua postura forte, mas sem conseguir esconder que algo dentro dela havia mudado. O programa não era mais sobre carnaval. Era sobre algo muito maior. E aquela conversa ainda não havia acabado. O estúdio ainda estava em silêncio. Deolane, que começou a conversa com resistência e brincadeiras, agora estava completamente diferente. Seus olhos ainda brilhavam, e ela respirava fundo, como se tentasse reorganizar os pensamentos. Ela passou a mão no rosto, limpando as lágrimas, e soltou um riso nervoso. Rapaz, eu não esperava que essa conversa fosse tomar esse rumo. Achei que ia ser só um debate, mas você realmente mexeu comigo. Nicholas Ferreira manteve o olhar sereno. Porque isso não é só um debate, Deolane. Talvez essa seja a primeira vez que você realmente parou para pensar nisso. Ela assentiu devagar. E sabe o que mais me assusta? Que no fundo, eu sempre senti isso. Esse vazio depois das festas, essa sensação de que falta alguma coisa. Mas eu nunca quis encarar. A plateia observava atenta. O estúdio, antes animado, agora era um espaço de reflexão. Nicholas inclinou-se levemente para a frente. E talvez essa seja a sua chance de encarar isso de verdade. Deolane respirou fundo e olhou para ele. Agora, já não havia mais ironia ou resistência. E o que eu faço com isso agora, Nicholas? Ele sorriu levemente. Isso é entre você e Deus. Mas uma coisa eu te garanto.
Ele está te chamando. Só depende de você ouvir. Ela ficou em silêncio, olhando para o chão por um instante. Algo dentro dela havia mudado. E a conversa estava chegando ao seu momento final. O estúdio ainda estava envolvido em uma atmosfera diferente. Deolane, que no início da conversa estava segura e desafiadora, agora estava visivelmente abalada. Seu olhar estava mais suave, mais reflexivo. Ela respirou fundo, tentando recompor-se, mas sua voz ainda carregava emoção. Nicholas, eu nunca imaginei que uma conversa sobre carnaval me faria pensar tanto na minha vida. O público assistia em silêncio, atento a cada palavra. Nicholas Ferreira sorriu levemente. Talvez essa conversa nunca tenha sido sobre o carnaval, Deolane. Talvez Deus só tenha usado esse assunto para te fazer enxergar algo maior. Deolane passou a mão no rosto mais uma vez, enxugando os olhos rapidamente. E eu sinto que eu precisava ouvir isso. Você falou de um vazio, e eu acho que eu cansei de ignorar que ele existe. Nicholas assentiu. E agora, você tem a chance de preenchê-lo com algo que realmente importa. Não com festas, não com multidão, não com momentos passageiros, mas com Deus. Deolane fez uma breve pausa, respirando fundo. Eu nunca fui muito de falar sobre essas coisas, mas hoje eu senti algo diferente. Ela olhou para Nicholas e depois para a câmera, como se estivesse falando diretamente com quem assistia. Se essa conversa mexeu comigo, talvez mexa com você aí do outro lado também. Talvez você também sinta esse vazio e nunca tenha parado para entender o motivo. Nicholas sorriu. Porque Deus fala com a gente de várias formas. E hoje, talvez ele tenha falado com você. Deolane assentiu devagar. Eu preciso pensar sobre tudo isso. Mas uma coisa eu já sei. Depois de hoje, eu não vou olhar para o carnaval da mesma forma. A plateia começou a aplaudir. Mas não era um aplauso comum. Era um aplauso carregado de emoção. Nos bastidores, a produção também parecia absorver o impacto daquele momento. O programa terminava de um jeito inesperado. A câmera focou no rosto de Deolane, ainda emocionada, sorrindo levemente, sabendo que algo dentro dela havia mudado. Após o término do programa, doutora, Deolane permaneceu sentada no estúdio, ainda absorvendo tudo o que havia sido dito. Os olhos ainda brilhavam, e sua expressão já não era mais a mesma de antes. Um dos produtores se aproximou e perguntou baixinho. Tá tudo bem, Deolane? Ela sorriu levemente, ainda mexendo no microfone. Tá, eu só não esperava sentir isso. Ela respirou fundo e pegou o celular. Abriu o Instagram e viu centenas de mensagens de seguidores dizendo que se emocionaram com a conversa. Algumas diziam, chorei com você, Deolane. Nunca pensei que ouviria isso da sua boca. Esse papo mexeu comigo. Ela passou a mão no rosto, enxugando discretamente uma lágrima e sussurrou para si mesma. Talvez essa conversa tenha sido mais para mim do que para eles.